Se você trouxe a sua Bíblia nesta noite, eu gostaria que você abrisse no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 10 e versículo 13. 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. E hoje à noite nós iremos ler, e esse será o versículo principal desta noite. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Se você achou, diga amém. Paulo escreveu e disse: não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. E nesta noite eu quero usar como título as palavras de Paulo: Deus é fiel. E isso me faz sorrir. Deus é fiel. Deus é fiel. E esse é o testemunho das nossas vidas, cada um de nós. Se você é filho de Deus, Deus tem sido fiel para com você e Ele continuará sendo fiel. Deus é fiel. Vamos orar. Pai, nos achegamos a Ti, no nome de Jesus. Senhor, nós somos gratos por tudo que Tu fizestes hoje pela manhã e a Tua presença hoje à noite. Eu peço a unção do Teu Espírito e clareza no pensamento e na minha fala, e que o Teu Espírito venha repousar sobre aqueles que estão aqui e aqueles que estão assistindo pela televisão, internet e rádio. E te pedimos pela unção do Espírito Santo, que a Tua palavra seja real para conosco e que Tu venhas nos tocar, espírito, corpo e alma. Te damos toda a honra e toda a glória e deixamos os resultados em Tuas mãos. Em nome de Jesus, e todos digam amém e amém. Em preparação para essa mensagem desta noite, em oração, eu sinto uma compaixão no meu espírito hoje à noite. Não que eu não tenha compaixão, mas eu sinto uma compaixão maior, uma compaixão, uma urgência no meu espírito, por aqueles que estão passando por momentos difíceis. Talvez você esteja aqui hoje à noite nessa congregação, você que está nos assistindo pela televisão, você está passando por momentos difíceis. Talvez você não sabia que isso ia acontecer. Talvez você esteja em uma situação espiritual, física, mental, com você mesmo, que não é um lugar bom para estar. E você está nessa situação, você está cercado de tentação, você está cercado de tribulação, você está cercado pelo pecado ou pelo inimigo, ou você está cercado pelas suas aflições, o que seja. E eu sinto no meu espírito uma compaixão hoje à noite, por aqueles que estão nessa situação. E muitos estão sentindo que não há mais esperança. Que não há mais esperança. Quando você olha para o seu futuro, você não vê nada bom acontecer. Você não vê Cristo sendo glorificado na sua vida ou nessa situação. Mas eu vim aqui te dizer nesta noite que há um Deus que é fiel para conosco. É fiel para com você. E Ele é capaz de reverter. Eu disse que Ele é capaz de reverter essas coisas e Ele irá. Ele irá, eu disse. Quando a vida parece que não há mais esperança e Satanás está mentindo para você, dizendo que as coisas não irão mudar para a glória de Deus, eu vim aqui te dizer que Satanás é um mentiroso. Eu disse, Satanás é um mentiroso. Você tem um Salvador, você tem Jesus com você. E se Jesus está com você, até mesmo que você não sinta, se Jesus está com você, há sempre esperança para a mudança. Eu disse, há sempre esperança para a mudança. Não era minha intenção
ou eu não estava planejando em relatar o que eu irei contar, mas aqui no fim dessa passagem, Paulo menciona um caminho de escape. E eu quero te dizer que Jesus é o caminho de escape para todos nós. Jesus, o Cordeiro, é o caminho de escape para toda tribulação, aflição. O que estamos enfrentando? Jesus, o que Ele cumpriu por nós no Calvário, em ter entregue o seu Espírito Santo e todas as promessas que Ele tem dado para você na sua palavra. Ele é o meio de escape. Ele é o meio. Jesus é. Mas teve uma época na minha vida, e o irmão Swagger mencionou semana passada, na quarta-feira à noite, ele estava conversando com o painel, com os homens que estavam aqui. Se você estava aqui quarta-feira à noite, você lembra? Ele estava falando em referência de testemunhos. E durante um momento, ele mencionou sobre a minha pessoa. Eu me converti quando eu era jovem. E o irmão Swagger disse: quando você tinha 15 anos, você sofreu um acidente, você deveria ter morrido, não é mesmo? Eu disse sim. Mas eu não irei entrar em detalhes, eu já compartilhei esse testemunho. E quando eu tinha 15 anos, eu sofri um acidente muito sério. Não era para eu estar aqui hoje. Satanás tentou me matar, mas ele não conseguiu. Então, teve um outro evento na minha vida que eu nunca compartilhei. E eu compartilhei muito pouco em toda a minha vida, principalmente em público. Quando eu tinha 17 anos, e essa idade foi uma idade muito difícil para mim. Foi uma época muito difícil para mim. Quando eu tinha 17 anos, eu tentei cometer o suicídio. E foi durante uma época bem difícil da minha vida, muitas coisas estavam acontecendo na minha família por muitos anos, que me levou a tentar fazer isso. E eu estava em um relacionamento com uma jovem, e nós tínhamos terminado, e isso me machucou muito, e eu me senti como se não tivesse mais razão para viver. E quando você está nessa idade de 17 anos ou 16, e um evento que acontece em um dia parece que é a sua vida toda. A sua vida toda. Um dia parece que é a sua vida toda. E a razão que quando eu penso sobre isso, e a razão que eu nunca falo sobre isso, sobre esse evento, é porque é uma coisa que aconteceu na minha vida no passado, e aconteceu. Deus foi fiel, Ele me protegeu, graças a Deus eu estou aqui. Ele fez um milagre na minha vida, para eu estar vivo. Mas quando eu lembro, são memórias doloridas. E cada um de nós temos alguma coisa. Coisas que Deus te tirou, mas você não quer falar a respeito, não é mesmo? Você não quer falar a respeito. Deus fez um milagre, graças a Deus por isso, mas é uma memória dolorida. Mas eu sou grato que quando eu lembro e eu agradeço a Deus que não é mais dolorido, Ele tem tirado essa dor e eu conto como testemunho. Quando eu tinha 17 anos, e tantas coisas que aconteceram na minha família, e eu não vou entrar em detalhes, mas a dor que estava no meu coração, na minha pessoa, aumentou a dor e uma falta de esperança. E quando nós terminamos o relacionamento, aquilo me colocou em um estado mental muito fraco. Na minha mente, na verdade, era um ataque espiritual sobre a minha vida. Era um ataque espiritual. E eu lembro daquele momento, os poderes das trevas, eu podia sentir a escuridão dentro de mim.
Não era só externamente, mas estava internamente. Eu podia sentir a escuridão e eu via o suicídio como um meio de escape. E como nós já mencionamos, o número de suicídio está crescendo muito. Está crescendo. Os jovens e até mesmo pessoas mais velhas, pais, mães, estão cometendo suicídio em um número muito alto. Sabe por quê? Porque tem uma falta de esperança. Satanás odeia pessoas. Ele odeia as pessoas. Ele odeia. Jesus disse em João 10:10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Ele não é parcial, ele quer destruir todas as pessoas que estão vivas. E ele não se importa. Se for brutal, se for algo que está acontecendo na vida da pessoa, Satanás não se importa. E eu estava experimentando um ataque espiritual. A escuridão sobre mim e uma falta de esperança. O que eu estava sentindo? Eu não tenho palavras para explicar quando eu digo que eu não tinha esperança para viver. E eu pensei em várias maneiras de como fazer, mas eu não tive a coragem de fazer de outras maneiras. Mas eu encontrei uma maneira. Eu disse, eu vou tomar umas pílulas, e eu encontrei algumas. Eu tomei bastante, sofri uma overdose, e eu pensei, eu vou tomar todas elas, vou dormir e não me acordarei mais. Então eu fiz isso, e eu tinha várias pílulas, tomei. Eu estava olhando para o espelho e chorando, eu estava no meu banheiro. E ninguém estava na casa, somente eu e meu padrasto. Eu era muito calado. Eu não estava fazendo barulho, mas eu estava chorando. Chorando e olhando no espelho. E quando eu olhava para mim no espelho, eu não via esperança. Eu não via razão para viver. E Deus tinha feito coisas na minha vida, mas mesmo que eu tinha uma família que me amava, até mesmo olhando no natural eu tinha um futuro, mas até aquele momento, com toda a dor, e o inimigo disse, vai, faça. E eu fiz. E eu tomei aquelas pílulas, eu estava esperando que desse o efeito, e eu comecei a ficar tonto, comecei a chorar, a olhar no espelho. E o que eu estava esperando era que eu iria dormir e não acordar mais. E esse era o meu meio de escape daquela dor que eu estava passando. Mas eu quero dizer que o suicídio não é um meio de escape. Se há alguém aqui ou que está assistindo pela televisão, o suicídio não é um meio de escape. O suicídio é uma mentira de Satanás. O suicídio talvez seja uma mentira de outras pessoas. O suicídio é uma mentira da carne, que você vai escapar da dor que você está sentindo em tirar a sua vida. Mas não é uma maneira de escape. Porque para alguém que não é filho de Deus e tira a sua vida, eu sei que isso é difícil de dizer, mas a eternidade está à espera dele no inferno. Não é um meio de escape. Isso é apenas sair do mal para o pior. E para um filho de Deus que está pensando em se suicidar, e muitas vezes nós falamos no programa, para um filho de Deus que está pensando em se suicidar, não corra o risco. Se você vai para o céu ou para o inferno. Ah, mas eu vou para o céu assim mesmo? Eu vou me matar? Não corra o risco. Não vale a pena, porque você pode terminar no inferno.
E isso não é uma boa opção. Há uma opção melhor do que tirar a sua vida. Eu disse, há uma opção melhor do que tirar a sua vida. Eu sei que há milhares de pessoas que já cometeram suicídio. Eu já conheci pessoas que já cometeram suicídio. Eu já experimentei eu mesmo. O sentimento é um sentimento sem esperança, que não é o verdadeiro meio de escape. Então eu olhei para aquele espelho no banheiro sozinho, esperando dar o efeito daquelas pílulas. O meu padrasto, por razão alguma, eu não estava planejando em fazer nada, não tinha nada para eu fazer, mas sem razão alguma, somente Deus, ele me chamou da sala, que era do outro lado da casa, e ele disse: Bob, o que você está fazendo? Eu não tinha feito barulho, eu não respondi. Ele disse novamente: Bob, o que você está fazendo? E dessa vez, ele saiu da sala, subiu as escadas, e o banheiro estava ali, e ele foi ali na escada, olhando para o banheiro. Ele viu que a porta do banheiro estava fechada e ele me chamou novamente: Bob, o que você está fazendo? Eu abri a porta. O meu rosto estava vermelho, chorando, e ele sabia. Ele me fez a pergunta: o que você fez? Eu não tive que responder. Ele disse: vamos, entre no carro, nós vamos para o hospital. E novamente, é algo que eu não gosto de lembrar, e é algo que eu não gosto de falar e admitir, e é algo que quando eu lembro eu tenho vergonha. Mas ele me levou para o hospital. A minha mãe estava trabalhando naquela noite, ela estava ali naquele hospital, e ela me encontrou ali na UTI. Limparam meu estômago, me deram remédios para anular os efeitos dos remédios que tomei. E quando eu acordei na UTI, a minha mãe estava ali, olhando para mim. Ela estava me dizendo: Bob, eu te amo. Bob, eu te amo. Ela estava chorando: Bob, eu te amo. E a minha mãe, eu nunca esqueci, a minha mãe disse para mim, ela disse: o Satanás não pode ter você. E ela disse antes de eu ir dormir novamente, com o amor de mãe, ela disse bem firme: nunca mais faça isso. E eu nunca mais fiz. Tem certas coisas que você só faz uma vez, você aprende a lição e não repete mais. E eu aprendi. Mas eu estava em um estado, eu achava que eu não tinha esperança. E como eu disse, eu não tenho palavras para explicar a falta de esperança que eu sentia. Eu estava rodeado por um sentimento que não tinha propósito para viver. E muitas vezes crentes, até mesmo filhos de Deus, se encontram em um lugar assim. Mas talvez você diga: eu não estou nesse lugar. Se você não está, louvado seja Deus por isso. Se você não está nesse lugar com pensamentos de suicídio, eu peço a Deus que você nunca tenha. E você não tem que chegar a esse ponto. Mas se tem alguém aqui hoje à noite, há esperança com Jesus. Esse não é um meio de escape.
E nessa passagem que nós lemos hoje à noite, nesse versículo 13, Paulo, o apóstolo Paulo, estava falando de Israel. E ele disse que Israel, no Velho Testamento, o que aconteceu com Israel no Velho Testamento é exemplo para nós hoje, debaixo da nova aliança, do que nós não devemos fazer. E Israel não cria em Deus, e eles decidiram se rebelar contra Deus. E Paulo fala aqui nessa passagem: mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Eles não criam em Deus, então eles morreram no deserto. E Paulo falou sobre isso de Israel, como exemplo. E apesar que Deus não se agradava de muitos que estavam em Israel, ele falou aqui no versículo 4: e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Eu amo esse versículo. E ele está falando aqui que eles são exemplos. Eles reclamavam de Deus, não criam em Deus, e Deus não estava satisfeito com eles, mas mesmo assim pereceram no deserto. E Paulo disse que tinha uma rocha que eles bebiam dela, e essa rocha os seguiam, e essa rocha dava água para eles, e essa rocha era Cristo. E me faz reconhecer que nas nossas vidas, até mesmo em momentos de grandes dificuldades, quando a nossa fé está tão fraca, nós ainda temos uma rocha. Eu vou dizer novamente: quando a nossa fé parece ser tão fraca, com tudo que estamos passando, tragédia, aflição, ataque do inimigo, e talvez você não estava esperando tudo acontecer na sua vida. Talvez você possa dizer: eu nunca imaginei que isso aconteceria comigo. Quantos já disseram isso? Mas até mesmo nesse lugar, como filho de Deus, você tem a rocha Jesus. Eu disse, você tem a rocha Jesus, que está te mantendo vivo. Ele está te mantendo vivo. Ele está te mantendo vivo. Ele está te mantendo vivo, e essa rocha está te seguindo, debaixo da nova aliança. E na nova aliança, essa rocha Jesus está debaixo de você, sobre você, ao seu redor. Essa rocha está dentro de você, e você está na rocha, porque você está em Cristo. E Cristo é a rocha. Não há razão para desistir como filhos de Deus. Não há razão para se preocupar. Não há razão para se tornar um crente amargo e se tornar tão crítico no nosso espírito. Como você já ouviu o termo, nós fomos batizados no limão. Não há razão. Nós rimos a respeito, mas é a realidade. É a realidade. E muitos que se dizem cristãos, a vida tem sido tão difícil, eles sentem as dificuldades da vida e eles acham que isso justifica eles serem amargos. As dificuldades da vida é uma justificação para viver uma vida infeliz, viver sem a alegria do Senhor, para vir para a igreja, louvar bem pouco, e quando nós vamos para o trabalho, nós não mencionamos Jesus por tudo que estamos passando, e o que nós estamos passando justifica a nossa falta de louvor, a nossa falta de oração e de emoção. Agora entenda, não há dificuldades que nós já passamos, ou iremos passar, ou estamos passando, que justifica não sermos pessoas que adoram ao Senhor, que justifica em ser pessoas críticas, que questionamos as motivações das pessoas e estamos sempre tristes por causa de tudo que estamos passando.
Eu não estou descartando o que as pessoas estão passando, mas não há nenhuma dificuldade que nós estamos passando que justifica a desobediência ao Senhor, que justifica nós vivermos em tristeza, vivermos sem esperança e sem tragédia. E o maior milagre que Jesus fez é o milagre da salvação. Ele nos salvou. Ele nos salvou. Paulo, aqui nessa passagem, ele fez uma observação aqui, que não importa o que passamos, não veio sobre vós tentação, senão humana. E o que nós estamos passando, ou iremos passar, e essa palavra tentação pode ser traduzida adversidade. Tentação é a mesma palavra no grego. Tentação, adversidade. Não há aflição, tentação para o pecado que encontramos na vida que seja único para nós mesmos. E a maior mentira de Satanás, e até mesmo para a nossa carne, que quando você passa por um momento assim, você se sente sozinho. Quantos de vocês sabem o que eu estou falando? Quando estamos na tribulação, nos sentimos sozinhos. Isso é natural. Eu sou o único que estou passando por isso. Eu sei que as pessoas já passaram, mas as pessoas não sabem como eu estou me sentindo agora. Mas a Bíblia nos diz em Hebreus 4,15: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas? Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que você está passando hoje à noite. Não importa o que seja, Ele sabe o que você está passando. Mesmo que o que você esteja passando é uma vida sem graça. Sem graça, nada acontecendo. A Bíblia diz que Ele se compadece das nossas fraquezas. Ele simpatiza com as nossas fraquezas. Ele simpatiza com a nossa humanidade. Sem Ele ter pecado, somente Deus, o nosso Salvador, pode saber o que estamos passando, e Ele se compadece. É incrível. Jesus sabe o que você está passando e Ele está com você. Ele está conosco. Nunca passamos por uma tribulação sozinho ou tentação sozinho. Jesus está com você. E essa é a primeira ênfase que Paulo estava falando. Não há tentação que passamos, ou tribulação, aflição na vida, senão humana. Então quer dizer que outras pessoas já passaram e venceram. Eles venceram, passaram no teste. E em Hebreus 12, versículo 1, diz que eu e você estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Eu e você. Agora mesmo, ele estava falando dos crentes daquela época, mas eu e você, hoje, estamos rodeados. Você está rodeado de uma tão grande nuvem de testemunhas. E essas testemunhas que ele está falando em Hebreus, e as testemunhas que ele mencionou em Hebreus 11, são o mural da fé. Testemunhas como Noé, que nem sabia o que era chuva, e Deus disse: vai chover. Deus disse: vai ter uma enchente. O que é enchente? Deus disse: faça uma arca. O que é uma arca? Mas Noé, a Bíblia diz que pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, obedeceu a Deus. Noé creu em Deus. Você pode imaginar todos os nananana que Noé ouviu? Pense. Você pode imaginar? Ele dizia: vai chover. A única maneira que você pode viver, você tem que entrar nesta arca. E de repente os animais começaram a entrar de 2 em 2. O que é isso? Esse cara
esse cara aí, Noé, é louco. Mas Noé recusou a ouvir as pessoas, ele permaneceu na palavra de Deus. E eu te encorajo hoje, não ouça as pessoas, não ouça até para você mesmo. Quando você mesmo diz, não vale a pena, desista, diga, cala a boca, eu estou ouvindo a Deus. E quando Satanás começa a falar, mande ele se calar e diga, eu vou ouvir Jesus. E o homem como Abraão, a sua esposa Sara, Jacó, Isaac, todos eles tinham um testemunho. Todos experimentaram testes tremendos. Pense sobre Abraão, o teste que ele passou. Ele recebeu uma promessa que ele e a sua esposa iriam ter um filho. Ele tinha 75 anos de idade, a sua esposa tinha 65. Eles já estavam velhos para ter filhos. Mas levou 25 anos para aquela promessa ser cumprida. E os críticos diziam, mas Abraão dormiu com Agar e teve Ismael, então Abraão não passou no teste. Abraão falhou a Deus, ele errou, sabe de uma coisa? Mas ele voltou para o caminho e começou a crer em Deus. Sim. Ele escolheu o caminho errado, ele desobedeceu a Deus, mas ele voltou para Deus, olhou para a promessa, olhou para Deus e ele recebeu a promessa. Muitos outros testemunhos, estamos rodeados de testemunhos, até mesmo pessoas que você conhece, vez após vez. Eles passaram por tantas coisas e eles ainda estão aqui hoje. Eu espero que ela não se importe eu mencionar. Eu estava em um evento da faculdade, no começo desse semestre, e um grupo de estudantes foram para a casa do irmão David e a irmã Shirley, para comer pizza e ter um momento de comunhão. E eles começaram a conversar e a falar de si mesmos, e começaram a contar os seus testemunhos. E a Kennedy Vance, eu espero que ela não se importe eu falar, mas ela contou um pouco do seu testemunho, de onde Deus lhe tirou. E eu escutei o seu testemunho, eu conhecia um pouco. E ela contou o seu testemunho, o que essa jovem tem passado, eu não vou entrar em detalhes, mas o que ela tem passado, eu pensei, uau! Essa jovem é um milagre. Essa jovem é um milagre de onde Deus a tirou. Ela não deveria estar viva agora. E quando eu olho para esse auditório, eu não conheço o seu passado, mas se pedíssemos para você contar o seu testemunho hoje, eu te garanto que teve um evento que aconteceu na sua vida que você não deveria estar aqui agora. Você não deveria estar vivo. Ou você não deveria estar crendo em Jesus, você deveria ser um ateu, porque você foi machucado pela religião, mas pela graça de Deus, você olhou para Jesus, deixou a religião, deixou o que as pessoas disseram e olhou para Jesus. Mas Paulo disse, não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas ele diz, mas fiel é Deus. Deus é fiel. Sabe o que significa? Ser fiel significa que Ele é confiável, Ele é estável, Ele nunca muda, Ele sempre cumpre a sua palavra, Ele é fiel ao seu caráter, Ele nunca recua de um desafio, Ele move montanhas, Ele mata Golias, Ele quebra os grilhões, cura o enfermo e liberta o oprimido, e quando Ele fala, acontece. Ele é fiel. Ele é confiável. Você pode confiar nele. Paulo disse para Timóteo, se formos infiéis, ele permanece fiel. Agora isso não é uma licença para ser infiel.
porque há consequências para isso. Mas até mesmo quando não somos, Ele é. E eu vi isso algumas semanas atrás. Eu estava orando e me abençoou tanto. Até mesmo quando eu não sou, Ele é. Até mesmo quando eu não sou, até mesmo quando você não é. E eu te garanto que há certas áreas de nossas vidas que todos nós não somos. Só é você colocar uma palavra na frente e você vai ver que você não é. Mas Deus é. O seu Deus é, o seu Salvador é. E em Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não o faria, ou falaria e não confirmaria? Isaías 55:11, assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Deus tem investido muito em nós para sermos derrotados. Ele tem investido muito em você para você ser derrotado. O plano dele para você é vida e vida em abundância. Para cada um de nós, o plano dele para nós é vida e vida em abundância. Eu te pergunto hoje à noite, você está vivendo? Eu estou pregando para mim também. Nós estamos vivendo uma vida abundante? Ou estamos vivendo uma vida só por viver? Um dia após o outro, vivendo pelas emoções, só aceitando o que nós temos. Escutem, Deus sempre tem mais para o seu povo. Ele sempre tem mais para o seu povo. Mas ele disse, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, um meio de escape, para que a possais suportar. Esse verso aqui, eu já ouvi ser recitado várias vezes durante os anos. E normalmente, quando é recitado, é uma declaração que Deus não irá nos dar mais do que possamos suportar. Você já ouviu isso antes? Alguém já disse isso para você? Que Deus não vai te dar mais do que você possa aguentar? Deixa eu te dizer, a vida em si é muito para aguentarmos. Nós mesmos, né? A vida em si é difícil para nós. E as dificuldades, as tragédias que acontecem, a chuva cai no justo e no injusto. É muito para nós aguentarmos. Então, quando Paulo diz aqui que Deus não vai te dar ou permitir que sejas tentado acima do que podes aguentar, isso não é uma sentença completa. Não é apenas em si, sozinha. Não é verdade. Porque na realidade, a vida em si vai ter coisas em nossas vidas que são muito para nós, em nós mesmos. Jesus disse em João 15:5, sem mim não podes fazer nada. Mas aqui a declaração toda é que Deus é fiel, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. A verdade é que Deus não vai te dar mais do que você possa aguentar, mas Deus nos testa diferente, de acordo com a nossa fé, isso é verdade. Mas esse não é o ponto que Paulo está falando aqui. Ele estava falando, quando a tentação vier, quando a tribulação vier,
e com a tribulação vem o meio de escape. Que nenhuma tribulação em si, nenhuma tentação do pecado venha em nossas vidas sozinhos. Mas quando a tribulação vem, o meio de escape está presente também. Vocês ouviram? Com a tentação vem o meio de escape. Para mim e para você. Não importa o que seja a tentação, não importa o que seja a tribulação. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus. Mas com a tentação vem o meio de escape. E o meio de escape nessa noite é Jesus. O meio de escape nessa noite é o que Jesus, o nosso Salvador, fez na cruz por nós. O que Ele fez por você na cruz. O que Ele fez por você. E eu quero te lembrar que Ele morreu para te salvar. Ele morreu para te salvar de si mesmo. Porque há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele é morte. Ele veio te salvar de si mesmo. Ele veio te salvar de outras pessoas. Porque esse mundo é cruel. Eu disse, esse mundo é cruel. Olhe para o tráfico humano, é cruel. A vida é cruel, mas Jesus veio para nos salvar de tudo que vem nos destruir. O pecado, Satanás, nós mesmos, esse mundo mau. Jesus é o meio de escape. Um exemplo perfeito é Caim e Abel. Músicos e cantores podem voltar. Um exemplo perfeito é Caim e Abel, Gênesis capítulo 4. Quando Deus disse para Caim e Abel, eles eram irmãos. Se você já leu, você sabe que eles eram filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. E Deus pediu deles para trazerem uma oferta. E a Bíblia diz que Abel trouxe, ele era um pastor, ele trouxe um cordeiro. A Bíblia não fala claramente, mas eu acredito que Deus disse para Caim e Abel que tipo de oferta ele queria. E Abel trouxe a oferta que Deus queria, um cordeiro. Mas Caim, ele era um agricultor e ele trouxe verduras e vegetais e ele deitou no altar. A Bíblia diz que Deus respeitou a oferta de Abel, mas ele rejeitou a oferta de Caim. A razão pela qual foi que Caim não ofereceu o que Deus disse para ele oferecer. Caim pensou e disse: eu vou oferecer esses vegetais, é o melhor que eu tenho. E quando Deus rejeitou a sua oferta, o seu semblante mudou, ficou triste. E Deus disse para Caim: por que descaiu o teu semblante? E ele disse: porque tu aceitastes a oferta do meu irmão e não aceitastes a minha. E Deus disse para Caim: por que descaiu o teu semblante? E ele disse: há pecado, o pecado jaz à porta. Eu acredito que isso se aplica à oferta pelo pecado, está à porta, Caim. A oferta pelo pecado, o cordeiro está à porta. Você não tinha que oferecer os seus vegetais. Isso foi uma tentação para Caim. Trazer na presença de Deus: eu sou um agricultor, eu não sou um pastor como meu irmão. Ele vai pegar a sua ovelha, ele vai matar a ovelha, isso não vai ser difícil para ele. Ele vai oferecer uma ovelha, mas eu sou um agricultor, eu vou levar os meus vegetais. Quando Deus já tinha providenciado um cordeiro para ele. A tentação para Caim foi vegetais ou um cordeiro. Vegetais, o que eu fiz e o que Deus já providenciou, um cordeiro.
E ele ofereceu os vegetais e Deus rejeitou. Agora entenda, até depois que Deus disse que tinha rejeitado o sacrifício dele, Deus disse: a oferta pelo pecado está à porta. Não fique chateado, Caim. Pare de se sentir rejeitado. Eu já providenciei um cordeiro. Pegue um cordeiro e coloque no altar e eu aceitarei. Mas Caim ficou tão irado que ele rejeitou as palavras de Deus, ficou tão irado que matou seu irmão Abel. E esse meio de escape é o mesmo para nós, que com todas as tentações há um cordeiro. Com todas as tribulações que passamos e essa adversidade, há um meio de escape para nós. E quando o escape é o cordeiro, o que o cordeiro fez por nós, o que Jesus providenciou para nós, ele é a nossa força, ele é a nossa ajuda em tempo de tribulação. Jesus é a nossa vitória, ele é tudo. Até mesmo quando não parece, ou nós não estamos sentindo, e quando estamos oferecendo algo que Deus não providenciou, e indo para um outro caminho fora de Cristo, isso não é uma boa opção. Eu disse que não é uma boa opção. Até mesmo quando não parece bom no natural, a melhor opção é o caminho de Deus. O caminho de Deus é Jesus. Eu disse, o caminho de Deus é Jesus. Fiquem de pé, por favor. O caminho de Deus é Jesus. Paulo disse: o caminho de escape estará sempre presente. O meio de escape que Paulo estava falando, ele não estava dizendo que naquele momento nós iremos escapar às tribulações ou escapar às tentações. Significa que na adversidade, na aflição, na tentação, que a nossa fé não fique sobrecarregada ao ponto de desistirmos. Que a nossa fé não esteja sobrecarregada e desistirmos. Mas esse meio de escape sempre estará presente. Jesus, ele disse: eu não te deixarei e nem te abandonarei. Ele está presente. Chame por ele. Creia. Creia. Jesus, tu és o meu único caminho e eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu não irei escolher esse caminho, eu escolho a ti. Eu escolho a ti, Jesus. Eu creio em ti. O caminho dele é sempre o caminho correto. Eu já contei isso antes, mas eu lembro quando a minha fé estava tão fraca e eu ia para a presença do Senhor e dizia: ah, Senhor, eu nem lembro o que era. Mas eu lembro, com a minha fé tão fraca, e é muito bom ser honesto com Deus, eu dizia: Senhor, a minha fé, Senhor, estou tão fraco. E eu nunca esqueci. Não foi uma voz audível, mas Ele falou comigo e disse: o meu controle sobre você é muito mais forte do que o seu controle sobre mim. E eu vim aqui te dizer nessa noite que Deus já providenciou um meio de escape. Para muitos não é o suicídio, para ninguém não é o suicídio. Não é reclamar, não é o meio de escape. Não é ligar para alguém, não é colocar no Facebook. O meio de escape não são as redes sociais. O meio de escape é Jesus. Chame a Deus e diga: Deus, eu rendo tudo. Por favor, me segure. Eu preciso da tua ajuda. Ele é refúgio e fortaleza na hora da angústia. Se você precisa de força, se você precisa de ajuda, Ele está aqui. Se você precisa do escape, Ele está aqui. E eu quero te convidar para vir. Se você precisa dEle, todos nós precisamos dEle. Eu quero que você venha para o altar. Eles irão cantar. Ele já providenciou. Obrigado, Senhor.